Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ver a igreja presente nesse culto de louvor ao Senhor. E eu repito as mesmas palavras que falei no domingo passado. Louvado seja Deus, porque mesmo nosso pastor de férias, você não está de férias. E você veio cultuar ao Senhor para a glorificação do seu nome. Eu gostaria de convidá-los a abrir o texto bíblico na primeira carta de João. Primeira carta de João, não confunda com o Evangelho de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Eu penso que há uns 2 anos atrás, quando nós já estávamos no seminário, em uma das vindas para cá, nós propusemos à igreja que iríamos compartilhar os textos, expor os textos de 1 João. É certo que até terminar o seminário não vai dar tempo de expor toda a carta, mas a gente vai até onde o Senhor Deus nos permitir. Então, nessa noite, nós vamos abrir o texto na primeira carta de João, capítulo 2, e dando sequência a outras exposições já feitas, nós vamos meditar nos versículos 3 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 3 a 6. Enquanto você procura, me deixem agradecer a Deus por esse período de férias, que o Senhor Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. A minha alegria é, mesmo sabendo que nosso pastor está de férias, a confiança dele e do conselho da igreja em ceder o púlpito para que a gente pregasse a palavra. Nós estaremos retornando na próxima semana. Luana ainda vai estar no culto do domingo. Nós vamos estar na reunião, eu e o pastor e Mateus e presbítero Paulo Afonso. Nós vamos estar em Araripina, na reunião do presbitério. Já é um motivo de oração, ore por nós, para que Deus nos dê boa viagem, tanto na ida quanto na volta. Mas após esse período nós já voltaremos para o Recife, porque as aulas do seminário começam amanhã. Então orem por nós, para que Deus possa nos abençoar nesse nosso último ano. Nossa alegria é saber que a igreja tem compartilhado conosco, não apenas das orações, mas tem vivido conosco esse período no Recife, contribuindo, indo lá. Alguns irmãos a gente já teve a oportunidade de receber na nossa casa, e a gente fica muito feliz de poder saber que a igreja não nos mandou para o Recife e nos deixou lá. A igreja continua orando por nós, continua nos visitando, nos abraçando com orações, e nós somos muito gratos a Deus. E certamente, muito do que tem acontecido no Recife é resposta de Deus à oração do seu povo. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pelo tanto que a igreja tem orado por nós, cuidado de nós, investido em nós, e louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém. Muito obrigado por esse momento, mas vamos à palavra de Deus, porque isso é o que importa. Primeira carta de João, capítulo 2, os versículos 3 a 6, assim diz o Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, uma organização missionária mundial sediada nos Estados Unidos foi responsável por fazer uma elaboração estatística de que há no mundo pelo menos 3 bilhões, não é M de Micael, é B de bola, 3 bilhões de pessoas que nunca sequer ouviram falar de Cristo Jesus. Há pelo menos, e o outro dado de uma agência missionária chamada Illuminations, há um outro dado de que pelo menos 1 bilhão de pessoas,
não tem sequer um versículo da Bíblia traduzido na sua língua. 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus, e 1 bilhão de pessoas vivem totalmente alheios, sem um versículo sequer traduzido no seu idioma. Por outro lado, nós somos uma população brasileira de cerca de 200 milhões de habitantes, e dentre os 200 milhões de habitantes, cerca de 180 milhões se declaram cristãos, de diversas áreas, por diversos ramos. Dentre esses 180 milhões, os católicos romanos, os católicos ortodoxos, os protestantes, até mesmo espíritas entram nesse censo. A questão é, 180 milhões de brasileiros dizem seguir o conselho e conhecer o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem certeza que dentro desses 180 milhões, há gente que pode estar dentre os 3 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus. E há deles, gente que nunca sequer abriu a Bíblia, embora a gente tenha várias versões em português. Então eles se assemelham aos 3 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus, e se assemelham também ao 1 bilhão que não tem um versículo da Bíblia traduzido na sua língua. Este é então o enfoque de João quando escreve a sua primeira carta, e esta é a relevância que João dá quando esta carta pode ser transposta ao longo de gerações e ser útil e válida para o ensino nos nossos dias. Vejam, irmãos, João está escrevendo essa carta para uma igreja ou para uma série de igrejas que estão sendo atacadas diretamente no seu ensino teológico. Há um ensino doutrinário com base no pensamento grego da época, chamado de gnosticismo. E o gnosticismo tem 2 outros braços. Os outros braços do gnosticismo é uma vertente chamada docetismo e uma outra vertente chamada dualismo. Enquanto o docetismo diz que Cristo tinha apenas uma aparência de homem, enquanto o docetismo, a palavra docetismo significa a aparência do seu original, enquanto o docetismo apenas apresenta como se Cristo fosse uma aparência, então havia uma negação clara de que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. O dualismo, por si só, atacava a prática da igreja cristã. A prática da igreja, que é considerada uma igreja santa, os dualistas defendiam que não há contaminação da alma no corpo, nem do corpo na alma. E você pode perguntar, qual é a implicação disso? A implicação da não contaminação é que você pode fazer o que quiser com o seu corpo e o pecado do corpo não contamina a alma. Da mesma forma, você pode fazer o que quiser das suas dietas espirituais, mas a vida da alma, a vida do espírito, não contamina o corpo. Esse é o ensino dualista, que nós não cremos e que João escreve esta carta para refutá-lo. João escreve essa carta para combater este falso ensino. João escreve essa carta para reafirmar a sã doutrina, para reafirmar o ensino dos apóstolos, para reafirmar tudo aquilo que profetas e apóstolos haviam ensinado. E ele, a partir do capítulo 1, vai discorrer sobre teologia segura, teologia firme, teologia concreta. Se você estudar o capítulo 1 e o início do capítulo 2, você vai perceber que João passa ou perpassa por vários temas teológicos importantes para a vida da igreja. João fala sobre a doutrina de Cristo. João fala sobre a doutrina do pecado. João fala sobre depravação total. João fala sobre a doutrina da redenção. João fala sobre a doutrina da expiação. João fala sobre a expiação limitada. Mas agora, João quer perguntar se todos aqueles homens que estão lendo, homens, mulheres, todos os que estão ouvindo o falar dessa carta à igreja, se eles de fato compreendem tudo o que João tem ensinado. Então João agora apresenta uma outra sua característica. Nós sabemos que o Senhor estabeleceu pastores e mestres
Pastores e mestres não são dons ministeriais diferentes, conforme o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Pastores e mestres é a mesma função ministerial do pastor que apacenta e ensina. Então, se temos essa compreensão, João estabelece agora a sua figura de mestre. E ele quer propor à igreja um teste. Ele quer propor à igreja uma prova. Ele quer propor à igreja uma avaliação. E, de uma forma ilustrativa, eu gostaria então de propor a você, nessa noite, que a gente meditasse nas questões da prova da fé. Questões da prova da fé. Quais são as questões da prova da fé? Essa é uma prova curta, daquela que você não pode ter consulta e que porque você não tem consulta, o professor quer atestar o seu conhecimento teórico e prático. Mas não tem problema, se você quiser consulta, você pode consultar a Deus. Uma coisa é certa, irmãos, as questões da prova da fé estão postas diante de nós. Qual é então a primeira pergunta da prova da fé? Você conhece a Cristo? Você conhece a Cristo? Os versículos de 3 a 5 vão nos mostrar esta pergunta, não apenas sendo perguntada, mas o desdobramento da resposta dessa pergunta. Vale ressaltar que o verbo conhecer, o verbo que inicia o versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido. A palavra gnosco, a palavra que trata o verbo conhecer, não implica apenas ter informação sobre. João não está perguntando à igreja se a igreja sabia informações a respeito de Cristo. João não está perguntando à igreja se a igreja tinha informações de quem era sua mãe, de quem era o seu pai, de qual era a sua profissão, do que é que ele fazia, onde ele morou, qual foi o seu ministério, quantos ele curou, quando morreu, como morreu, nada disso. João não está falando de conhecimento no que diz respeito a ser informado sobre. O conhecimento que João faz questão de destacar no início do seu texto é um conhecimento voltado para o relacionamento. Você pode me conhecer. Você pode saber meu nome, meu endereço, você pode saber quando eu nasci, você pode saber dos meus cursos, dos diplomas, de onde trabalho, você pode saber do meu salário, pode saber de tudo relacionado a mim. Mas quem me conhece é Dona Luana. Porque Dona Luana convive comigo. Você percebe que há uma diferença entre ser informado sobre e conhecer de fato? Há uma realidade e uma frase que pode ser até utilizada. Você quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com ele. Não é? Porque, primeiro, 1 quilo de sal não é logo que você come. 1 quilo de sal demora a se acabar. E quanto mais quilos de sal você come, isso significa que mais você vai conhecendo com quem você convive. É certo que o verbo conhecer que João utiliza no texto não está se relacionando ao fato de alguém que tem informações sobre Cristo. A nossa sociedade tem muita informação sobre Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, tem o privilégio de congregar numa igreja extremamente consciente de uma fé racional, com muita teologia teórica. Os melhores teólogos são reformados. Aqueles que mais escreveram ao longo da história da igreja são reformados. Aqueles que sustentaram a igreja pós-reforma são os reformados. Há um apelo que vai indicar a teologia reformada como uma boa teologia saudável, pelo tanto de conteúdo que foi desenvolvido ao longo, desde a reforma protestante em 1517 até hoje. Mas isso não significa conhecer a Deus. Porque você pode esgotar toda a leitura de Calvino. Você pode ler a confissão de fé de ponta a ponta. Você pode saber todas as perguntas e todas as respostas do catecismo maior e do breve catecismo. Você pode dar um show de teologia. Quem foi que disse que isso é conhecer a Deus?
Quem foi que disse que conhecer a Deus se resume a observar livros e literatura? Quem foi que disse que conhecer a Deus é conhecer mesmo os textos bíblicos? Você sabe quem mais conhece os textos bíblicos? Deixa eu te dar uma dica. Ele estava lá quando os textos foram escritos. Satanás não conhece teologia por saber estudar num seminário. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta porque ele estava lá, rondando, circundando, como inimigo das almas daqueles homens quando estavam sendo usados por Deus para escrever a Escritura. Então não tem ninguém, talvez, pode ter parecido, mas não tem ninguém próximo dele que conheça tanto as Escrituras. Mas você percebe que mesmo conhecer a letra das Escrituras não diz respeito a conhecer a Deus de fato? Porque o diabo pode conhecer muito bem a Escritura, mas ele não conhece ao Senhor. Porque ele não ama ao Senhor. E o conhecer do texto se desdobra na prática. Vejam o que João vai defender a respeito do conhecimento de Cristo. Primeiro, que ele não é mais um Deus. Ele não é mais um Senhor. Ele não é mais um alguém para ser adorado. Se você não se lembra, o povo, quando João escreve essa carta, estava debaixo do domínio do Império Romano. E por estarem debaixo do domínio do Império Romano, por onde o Império Romano passava, eles levavam também a sua cultura, a sua língua e os seus deuses. O problema da perseguição não é adorar a Cristo por si só. O problema da perseguição é adorar a Cristo como o único Senhor. E esta é a mesma situação que nos acomete. Porque ao longo da nossa jornada de fé cristã, nós somos encorajados por nós mesmos, ou mesmo pelo sistema, ou mesmo pelas pessoas, ou pela sociedade. Nós somos encorajados a dividir a adoração que deve ser dada apenas a Cristo a tantas outras coisas. A filosofia da nossa sociedade te convida a adorar a Cristo e ao dinheiro, a adorar a Cristo e ao trabalho, a adorar a Cristo e o seu esposo ou sua esposa, a adorar a Cristo e a sua família, a adorar a Cristo e o seu futuro, a adorar a Cristo e o seu diploma, a adorar a Cristo e o seu anel, a adorar a Cristo e a sua posição social. A filosofia desse mundo faz com que a gente divida a adoração que pertence apenas ao Senhor. Mas João está chamando o povo de Deus à atenção, dizendo: vocês conhecem a Cristo? Se vocês conhecem a Cristo, Ele não é apenas mais um Deus para que você divida a sua adoração. Se você conhece a Cristo, Ele não é mais um Senhor para que você divida a sua adoração. Se você de fato conhece o Senhor, você lembra que Ele é o Deus que se manifestou em carne, que nasceu por obra do Espírito Santo da Virgem Maria, e Ele é o perfeito substituto dos meus e dos seus pecados. Afinal de contas, Ele veio a essa terra para poder nos representar, tornando-se o nosso sumo sacerdote eterno. Ele que é o nosso único e perfeito intercessor. Você conhece o Senhor se você conhece a Cristo. Estas verdades estão implícitas na sua alma e não tem mais para que temer o pecado ou a morte. Não tem mais para que temer a lei. Não tem mais por que temer estas coisas. Afinal de contas, se você está em Cristo, não apenas nova criatura você é, mas se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Você conhece a Cristo? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é o Senhor que você serve? Você sabe quem é o Deus da sua vida? Porque talvez hajam muitos de nós aqui que frequenta este culto ou vem frequentando a igreja ao longo de tanto tempo e que nunca despertou na vida para saber quem é o Senhor. Você ama a igreja, você ama os amigos, você ama os relacionamentos, você ama as coisas, os eventos, os acontecimentos, os movimentos, ama a cantina. E olha que a cantina hoje está que está. Você ama as coisas que envolvem a igreja. Mas quando alguém pergunta qual é a razão da sua fé, você não sabe apresentar Cristo. Mas quando as pessoas perguntam qual é a razão da sua fé, você não sabe dizer qual é o Deus que você serve.
Nós somos despertados então pelo Espírito Santo a acordarmos, irmãos. Acorde, porque o desprezo de conhecer Cristo é desprezar o próprio Cristo. O relacionamento com o Senhor é desenvolvido no conhecer a Cristo. É desenvolvido no conhecer ao Senhor. É por isso que a partir do verso 4, nos versos 4 e 5, ele apresenta um contraste. E o contraste é o seguinte: de um lado estão aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas que não guardam os seus mandamentos. Ele é claro em dizer no verso 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é... Você está aqui? Ou foi embora? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Vocês estão aqui, não é? Vou recapitular, tá? Vou lhe dar a oportunidade de participar do sermão. Verso 4, 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é... Oh, glória a Deus, eu pensei que eu estava só. E nele não está a verdade. E nele não está a verdade. Perceba que há muitos que dizem conhecer ao Senhor. Há muitos que dizem conhecer a Deus. Mas estes que dizem conhecer ao Senhor e não guardam no coração os seus mandamentos, são os mesmos que são comparados no capítulo 1, verso 6, como aqueles que não têm comunhão com Cristo. Não se assuste. Não se assuste com o fato de que o nosso Senhor, em Mateus capítulo 24, disse que no grande dia muitos vão ficar batendo na porta dizendo, Senhor, eu fui pregador. Senhor, eu curei a tantos. Senhor, o bicho estava lá se estribuchando e eu expulsei os demônios. E o que é que o Senhor vai dizer? Eu não te conheço. Irmãos, se o Senhor vai dizer isso de gente ativa na obra, porque imagine, alguém que cura, que expulsa demônio, hoje os holofotes estão todos virados para ele, ou não? Alguém que prega e o coração do povo se derrete. Alguém que fala e os demônios pulam feito pipoca. E ele expulsa os demônios. O cego vem e ele cura o cego. O aleijado vem e ele cura o aleijado. O surdo vem e ele cura o surdo. Imagine como é que é a agenda desse cara. Se o Senhor está estabelecendo uma relação de desconhecimento de gente ativa na sua obra, quem dirá se você só diz assim, eu conheço Jesus. Mas vive a vida como se não conhecesse. Mas vive a vida como se não soubesse quem Ele é. Mas vive a vida como se não soubesse que Ele salvou sua vida, que Ele te salvou dos teus pecados. Meus irmãos, o texto é claro quando estabelece esse primeiro contraste a apresentar homens que não admitem ser pecadores, porque no primeiro capítulo, no versículo 8, estes homens são aqueles que dizem que não tem sobre eles nenhuma influência do pecado. No verso 10, estes são aqueles homens que dizem que não pecam. São santos demais. São santos a ponto de dizerem que não pecam. Simon Kistemaker, comentando este texto, vai dizer que estes que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam seus mandamentos, são mentiras ambulantes. São uma farsa. Eles são farsantes. Eu falei aqui na reunião de doutrina da quinta-feira, e eu gostaria de repetir. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa salvação não é por obras.
A nossa salvação é pela graça, mediante a... Que bom que você sabe. Está aprovado no Catecúmenos. Mas as nossas obras atestam se de fato nós somos salvos ou não. Então, se alguém fica dizendo, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, você não deve olhar para a boca, você deve olhar para as mãos. Você conhece a Deus mesmo? Me mostre as suas mãos. Me mostre as suas mãos, porque as suas obras qualificam se você conhece a Deus ou não. Porque se você diz que conhece a Deus, mas não pratica os mandamentos de Deus, você não passa de uma mentira ambulante. São as mesmas pessoas que Isaías, no capítulo 29, versículo 13, vai dizer, e Jesus assume estas palavras: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, há um outro contraste. Porque nós falamos aqui dos que dizem que conhecem a Deus, mas não praticam os mandamentos. O verso 5 apresenta, na sua primeira parte, o lado oposto. Que são aqueles que conhecem ao Senhor e praticam os seus mandamentos. Vamos lá? Como é que o versículo 5 diz, todos juntos? Aquele... Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Até aqui. Todos juntos mais uma vez? Aquele... tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Isto nada mais é do que a repetição daquilo que o próprio Cristo falou em João capítulo 14. Em João capítulo 14, os discípulos estavam angustiados porque acabaram de descobrir que o Senhor ia para o céu. E é aquele mesmo texto em que o Senhor promete a vinda do Espírito Santo, o Espírito da verdade que guiaria o seu povo e que estaria com o seu povo, sobre o seu povo e se manifestando através do seu povo. E no capítulo 14, no verso 15, Jesus diz: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. No verso 21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar aqui não é colocar no coração e esconder sem consultar. Guardar aqui é esconder no coração, como disse o salmista no Salmo 119, 11. Escondo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Não é guardar como um amuleto dentro de si. Não é decorar por decorar. Não é guardar no coração para que ninguém mais ache. É fazer com que essa verdade seja uma verdade praticada. Afinal de contas, guardar os mandamentos é praticar os mandamentos. E aí o texto apresenta o resultado do que guarda a palavra de Deus. Aquele que guarda a palavra de Deus goza de um bonito benefício. Nele, o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. E aqui eu te faço uma pergunta: com quem você quer parecer? Com quem você quer parecer? E eu preciso perguntar isso, porque tem surgido na cultura gente ligada às áreas da psicologia, sustentando no seu temperamento as justificativas das suas ações. Então não é impiedade. O fato de eu ser grosseiro com você não é impiedade, é porque eu sou colérico. Não, o fato de eu ser agoniado para que as coisas aconteçam não é impiedade do meu coração, é porque eu sou sanguíneo. E aí a gente vai arrastando para debaixo do tapete o fato de que nós não praticamos a palavra de Deus.
Eu não estou dizendo que esses estudos são inválidos. Pelo contrário, se o Senhor Deus deu graça comum a homens para que se dedicassem estudando áreas para facilitar a nossa vida de identificar como que é o nosso comportamento, para que a gente melhore o nosso comportamento social, louvado seja Deus, mas eu não posso justificar no fato de eu ser sanguíneo todas as vezes que eu tenho alguma coisa que contradiz o mandamento do Senhor. Com quem você quer parecer? Não, eu sou grosso e ignorante assim, porque o meu pai era assim. Não, eu sou assim, afastado, não tenho relacionamento, não tenho carinho por ninguém, porque minha mãe nunca me deu um abraço. E a gente vai justificando as nossas impiedades no outro. Isso não tem outra justificativa senão a síndrome de Adão. Conhece? A síndrome de Adão é sempre jogar a responsabilidade para o outro, ao invés de assumir o seu pecado e dizer: Senhor, muda o meu coração. Irmãs, não bota a culpa na TPM, não. Porque você não tem TPM. Você tem TCE. É temperamento controlado pelo Espírito. Ou pelo menos deveria ser assim. Vocês percebem que o aperfeiçoamento do amor de Deus está na prática dos mandamentos de Deus? E enquanto o aperfeiçoamento dos mandamentos de Deus, que cria relacionamento com o Senhor, estiver sendo desprezado em nome dos nossos comportamentos, nós estamos dizendo que a Bíblia está errada. Nós estamos dizendo que a inspiração do Espírito de Deus está errado. Afinal de contas, aquele que ama ao Senhor não vive no seu próprio coração, não vive nos seus próprios interesses ou desejos com base nem na criação dos pais, nem no temperamento, nem nessas coisas. Eu não vou nem falar de horóscopo. Eu espero que pela risadinha você não consulte. Mas essas coisas não são justificadas. A pergunta é: com quem você quer parecer? Com quem você quer parecer? Afinal de contas, quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, nós nos parecemos com Ele. E isto dá razão à segunda pergunta da prova da fé. A primeira pergunta é: você conhece a Cristo? A segunda pergunta da prova da fé é a seguinte: você está em Cristo? Você conhece a Cristo? É a primeira. Você está em Cristo? É a segunda. E os versos 5, a parte B, e 6, manifestam para nós estes quesitos da prova. Afinal de contas, responder se nós estamos em Cristo não é fácil, dizendo sim, como normalmente a gente faz quando vem professar a fé. Responder se está em Cristo não é só abrir a boca e dizer sim, eu estou. Responder se está em Cristo é a transferência do texto daqui para cá e daqui para cá. Entendeu? Eu leio a palavra para que ela enriqueça a minha mente. E eu transfiro da minha mente o que você chama de coração. Eu transfiro da minha mente e coloco isso em prática. Porque não adianta dizer que conhecemos os mandamentos de Deus se estes mandamentos não se tornam evidentes. Se estes mandamentos não se tornam prática comum da vida cristã. A questão é: qualquer outro modo de vida que não seja a instrução da palavra de Deus vai nos dizer que nós estamos em qualquer outro lugar, menos em Cristo. Eu vou repetir. Qualquer outro modo de vida que não seja guiado, dirigido pela instrução da palavra de Deus,
vai dizer sobre mim e sobre você que nós estamos em qualquer outro lugar, senão, ou menos, muito menos, na palavra de Deus. Afinal de contas, quanto aos que vivem firmados em si mesmos, aqueles que vivem justificando sua prática no temperamento ou na herança genética dos pais, aqueles que vivem justificando o seu temperamento no meio em que foram criados, estes são aqueles mesmos que são comparados na palavra de Deus, na instrução de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16, vai dizer que aqueles que vivem longe da palavra de Deus são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, porque eles dizem conhecer a Deus, mas negam a Deus com as suas obras. Meus irmãos, isto é seríssimo. Sabe por quê? Porque o teste, se você está em Deus, não é na igreja. O teste, se você está em Deus, não é exercido aqui, quando nós estamos no ambiente da fé. Tudo aqui contribui para que você demonstre ser alguém que está em Cristo. O liturgo pede para você levantar, você levanta. Ele pede para você sentar, você senta. Ele pede para você ler, você lê. Está na hora de cantar, você canta. Alguns cânticos pedem para levantar a mão, você levanta. Tem gente que não, mas levanta. Está na hora de orar e você ora. Está na hora de escutar o sermão, aí você escuta. Está na hora de levantar e você levanta. Está na hora de ir para casa. Agora começa. O teste da vida cristã, se você está em Cristo ou não, começa quando você sai daquela porta ali, ó. Porque se você está em Cristo, os seus hábitos, as suas palavras, os seus pensamentos, o seu comportamento é o comportamento de alguém que está em Cristo em todo e qualquer lugar. Um exemplo prático. Imagine que você anda muito comigo. É certo que daqui a pouco você vai estar escutando as mesmas músicas que eu escuto. Você vai criar os mesmos hábitos que eu crio. Talvez você comece a gostar das mesmas coisas que eu gosto. Talvez você coma as mesmas comidas que eu como. Daqui a pouco você está falando as mesmas palavras que eu falo. Você está usando as mesmas figuras de linguagem que eu utilizo. Eu tenho uma mania de brincar com alguém e chamar todo mundo de gente boa. Daqui a pouco você está chamando todo mundo de gente boa. Isso por quê? Porque a convivência amolda a prática. Por que que isso acontece com todo mundo, mas não acontece com Cristo, irmãos? O reflexo da nossa vida cristã é sermos parecidos com Cristo em todo lugar. Se você anda com Cristo, você anda na palavra de Deus. E se você anda na palavra de Deus, o tanto que você anda na palavra de Deus, isso amolda a sua prática normal. Isso torna normal a sua prática cristã. De alguém que fala como Deus fala, age como Deus age, pensa como Deus pensa. Saber que o texto bíblico nos apresenta a realidade que se alguém está nele ou diz que permanece nele, deve andar como ele andou, nos retrata a figura de linguagem que João utiliza em João 15. Em João 15, João apresenta, Jesus está falando com os discípulos, e João escreve estas palavras de Jesus, Jesus se representando como sendo a videira verdadeira. E ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. E todo aquele que produz fruto, o meu Pai limpa. E o verso 3 de João 15 vai dizer como é que o Pai limpa. O Pai limpa pela palavra. A palavra limpa. A mesma palavra que fortalece, que dá seiva, para que a seiva que vem do tronco alcance os galhos, para que produza frutos. É a mesma palavra que limpa os galhos. A mesma palavra que nutre a nossa fé é a palavra que direciona a nossa prática. A mesma palavra que nutre a nossa vida cristã
é a mesma palavra que limpa por fora. Veja, a palavra de Deus nos nutre por dentro, a seiva, o que você precisa, os nutrientes que você precisa para viver, e ela também nutre por fora, para que você produza frutos, e o fruto que permanece, conforme João capítulo 15. O que nos limpa, irmãos, é a palavra de Deus. Mas há um outro detalhe importante, e com ele eu caminho para o final. Nenhum ramo pode dar fruto por si só. Porque assim como todo ramo que está cortado longe da árvore não produz fruto, o que nos vale considerar, ou nos leva a considerar, que todo ramo que está cortado da árvore, da videira verdadeira, é um ramo morto. E todo o fruto de ramos mortos são obras mortas. Não há nada de vivo em quem está morto. Por óbvio. Não há nada de vivo em quem está cortado de Cristo. Em quem está longe de Cristo. Não há nada de vivo em quem vive longe do Senhor. Não há nada de vivo em quem está fora do Senhor. Porque o próprio Cristo disse que sem Ele nada poderemos fazer. Então, se nós estamos ligados em Cristo, há uma boa notícia. Se nós estamos ligados em Cristo, a relação é de mutualidade. Porque veja o que ele diz no verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Mas é nisso que nós sabemos que estamos nele. É nisso que nós sabemos que estamos no Senhor. E a promessa é esta: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês. A relação de mutualidade da nossa vida de relacionamento com Deus é: eu estou nele, e ele está em mim. Eu estou em Deus, eu vivo para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu ajo pela glória de Deus, para a glória de Deus. O que eu penso para a glória de Deus. E isso não é reflexo das minhas obras. Isso é reflexo do fato de que Ele vive em mim. Porque Ele vive em mim, eu posso pensar como Ele pensa. Porque Ele vive em mim, eu posso falar como Ele fala. Porque Ele vive em mim, eu posso aconselhar como Ele aconselha. Porque Ele vive em mim, eu posso ser um instrumento da graça de Deus na vida do meu irmão. Porque Ele vive em mim, eu posso ser útil no reino de Deus. Porque Ele vive em mim, eu estou nele, Ele está em mim. E os frutos que eu produzo são frutos para a glória dEle. Nós estamos hoje, nessa noite, no Enem de Jesus. Esse é o Enem. E enquanto a prova do Enem tem trocentas questões, a prova de Deus tem 2 questões só. A primeira é: você conhece a Cristo? A segunda é: você está em Cristo? Depois de ter ouvido tudo isso, você pode se perguntar: mas o que isso tem a ver comigo? Como é que eu posso colocar em prática isso? E há algumas lições que o texto traz para nós nessa noite. Em primeiro lugar, importe-se com o que está dentro de você. Importe-se com o que está dentro de você. Sabe por quê? Porque muitos de nós, alimentando a nossa hipocrisia, queremos parecer como crentes, queremos andar como crentes, queremos falar como crentes, queremos agir como crentes, mas nunca fomos filhos de Deus. Me deixa te dizer uma verdade. Ser filho de crente não significa dizer que você é crente também. Sabia? Escuta isso. Deus não tem netos. Sabia? Deus não tem netos. Então não é o quanto tempo você vem à igreja.
não é o fato de você ter sido fundador dessa igreja, trabalhar na UPH, na SAF, ser diácono, ser presbítero, ser pastor, seminarista. Não é o fato de que você faz alguma coisa para o Senhor nesse lugar. Não é o fato de que você contribui com seus dízimos, as suas ofertas. Isso não diz nada se o que está dentro de você não é o Senhor. Se o que está dentro de você não for Cristo, você pode até ter a aparência de que é, mas nunca foi. Se o que está dentro de você não é a palavra de Deus, você pode até desenvolver relacionamentos, ser considerado como, mas logo, todo mundo descobre a realidade do que está dentro de você. É por isso que nós precisamos nos preocupar com o que está dentro. E isso faz parte de um exercício que nos compete fazer. Quer ver? Crianças. Quanto tempo você gasta no videogame? Quanto tempo você gasta vendo videozinho no celular? Papai e mamãe, que são responsáveis pela educação cristã dos filhos, quanto tempo você tem dado aos seus filhos para que eles tenham contato com toda a tecnologia, mas vocês não fazem culto doméstico para ensinar seus filhos a orar? Jovem, sua preocupação toda é faculdade, trabalho, dinheiro. Quero meu primeiro milhão antes dos 30. A sua influência é saber o que vai querer ser. Trabalho, faculdade, isso, aquilo, outro. E você tem tanto tempo para lidar com tantas questões relacionadas à vida daqui, que te falta pouco tempo para meditar na palavra de Deus. E quando começa a namorar, então, aí é que foi. Só tem olhos para o love. Ou para a lova. Mas o quanto nós nos importamos, irmãos, em gastarmos tempo com as coisas daqui, enquanto o nosso interior vai mirrando, enquanto o nosso interior vai desaparecendo do nosso controle, enquanto nós vamos nos esvaziando. Você é responsável pela sua nutrição espiritual. Você é responsável pelo tanto de alimento bom que você come, espiritualmente falando. Porque se há problema em ser obeso espiritual, consumindo tudo que tem de conhecimento, sem fazer nada na obra do Senhor, há problemas também em não ter nada de conhecimento do Senhor. Há problemas em não ter nada, raquítico espiritualmente. Pessoas que andam morrendo espiritualmente de inanição. Porque você não gasta tempo com oração. Você não gasta tempo com leitura da palavra. Isso é uma prática que você só faz no domingo. Irmãos, preocupe-se com o que está dentro de você. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção daqueles que são servos de Deus de fato. E que amam ao Senhor de fato. E que vivem no Senhor de fato. E a atenção que eu gostaria de lhe chamar é a seguinte: talvez você seja o único meio de fazer Jesus conhecido para alguém que está tateando, perdido. Talvez você seja o único meio, o instrumento que Deus quer usar para que alguém conheça quem é o Senhor. E como é então que isso vai ser feito, pregador? Isso vai ser feito quando você colocar em prática o Evangelho de Deus no seu dia a dia. Quando as palavras torpes não saírem mais dos seus lábios. Quando os seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho se reunirem para contar piadas imorais, você não se misturar com eles. Quando os seus colegas de trabalho fizerem de tudo para usurpar do patrão, você se posicionar como cristão. Quando as palavras dos seus lábios refletirem o que você crê e está dentro de você.
quando essa for uma realidade na nossa vida, irmãos, nós transpareceremos Jesus a este mundo caído. E diferente do que muitos pensam, que apresentar Cristo é trazer a igreja, você não é chamado para apresentar Cristo trazendo a igreja. Você é chamado para apresentar Cristo onde quer que você esteja. Na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus parentes, nos seus negócios, onde quer que você esteja. É lá que nós somos convidados a apresentar e transparecer Cristo a esse mundo. E este é o ponto. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade de 180 milhões de pessoas no Brasil que dizem ser cristãs. Eu sempre me pergunto, será? Será mesmo? Porque se 180 milhões de pessoas dizem ser cristãs, por que a política é uma bagunça? Por que a assistência social é uma bagunça? Por que as drogas estão tomando de conta? Por que os presídios estão mais lotados cada dia mais? Se há uma realidade de que 180 milhões nessa nação dizem que são cristãos, por que a gente não vê os índices mudando? Talvez seja porque grande parte dos 180 milhões são cristãos nominais. São cristãos para responder o censo do IBGE. Mas quando a prática chega, a prática mostra quem de fato é o quê. E a despeito de 180 milhões de pessoas dizerem conhecer a Cristo nesse país, a despeito de 3 bilhões de pessoas não conhecerem a Cristo, ou mesmo de 1 bilhão que não possui nem João 3,16 no seu idioma, as nossas orações, irmãos, relacionadas a nós mesmos e ao nosso coração, é para que nós não sejamos comparados com nenhum deles. Nem com aqueles que não conhecem, nem com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas que nós sejamos comparados com aqueles que verdadeiramente e fielmente conhecem a Deus e vivem para a glória do seu nome. Isso nos leva a orar também, pedindo para que Deus nos use. Que Deus nos use para mudar as realidades que estão postas diante de nós. Que Deus nos use para que a gente seja instrumento para a salvação dos nossos parentes. Sinceramente, eu esperava que você dissesse amém. Que Deus nos use para que você seja instrumento da salvação dos seus colegas de trabalho. Que Deus use a nossa vida para que os nossos familiares não se percam, irmãos. Que Deus nos use para que os seus filhos, os meus filhos que virão, que Deus use para que os nossos filhos sejam um reflexo da glória de Deus, que se manifesta não apenas em nós, mas também através de nós. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos confronta, nos exorta, e nós precisamos colocar em prática o que ouvimos. Senhor, esse é um desafio que foge da nossa alçada, e é por isso que a gente precisa do Teu Espírito. Então, Senhor, nos encoraja por meio da obra do Teu Espírito, para que o nosso coração seja compungido a sermos testemunhas do Senhor, onde quer que a gente passe. Nosso Deus, a gente pede nessa noite, com o nosso coração quebrantado diante de Ti, conserta os nossos passos, para que a gente de fato viva como alguém que conhece o Senhor. Conserta, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Conserta as nossas mãos, ó Deus. O nosso olho, o nosso ouvido, a nossa boca, os nossos pés. Conserta, Senhor, os nossos passos. Para que, através das nossas vidas, o Teu nome seja glorificado e haja um testemunho de Cristo no meio de uma sociedade corrompida. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis testemunhas do Senhor, porque esta é a prova de que de verdade nós Te conhecemos, e esta é a prova de que nós estamos no Senhor e de que o Senhor está em nós.
Ajuda-nos, ó Deus, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, para que a gente olhe para a cruz do Calvário e reconheça na cruz do Calvário todo o combustível necessário para a nossa vida testemunhar a respeito da cruz. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não fracassarmos como instrumentos verdadeiros do Senhor, a não falharmos como Tuas testemunhas. Ajuda-nos, Senhor, na edificação do Teu Espírito, e pela edificação do Teu Espírito, nos ajuda a sermos parecidos contigo, para que quando olharem para nós, não nos vejam, para que quando falarem conosco, não nos ouçam, para que quando perguntarem conselhos a nós, não ouçam os nossos conselhos, mas para que vejam e ouçam ao Senhor através de nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Com o nosso coração quebrantado diante de Ti, certos de que estamos orando a Tua vontade para o Teu povo. Ajuda-nos para a glória do nome de Jesus. Amém.